pra segurar a, assim, diarreia, sabe? Não, é que tem uma Pode piada. pra dor de barriga. Não É tem que tem nada a uma, ver com dor de cabeça. é que tem uma piada que, tipo, é o remédio de vó, tá ligado? Ah, sim, tudo é boldo, né? Tudo é boldo. Aí você chega assim, vó, tô com dor de cabeça, toma boldo. É o Ah, xarope da Rochelle. vó, levei um tiro, passa boldo. Vou Aí, pegar o vó, xarope. vó, você viu fulano morreu também, não tomou boldo, dá nisso. Entendeu? Minhas vós não faziam isso, não. Não, Não, minha... vó de pobre, Laís. Ah, é. Na casa da Laís tinha farmacinha, entendeu? A avó da Laís tinha todo tipo de remédio, assim, de toda qualidade, todo tipo de laboratório diferente. Vai você também cagar. Era Não, manipulado o remédio, é? era, nossa, essa coisa é fina. Lá era tipo uma esquifezinha assim de vidro, tá ligado? Uhum. Com todos os medicamentos assim, ó, empilhados assim, ó, bonitinho. É diferente, cara. Bota fé, doido. Aqui, já minha avó paterna nunca foi muito de. Assim, foi muito de remédio de cápsula normal, né? Com remédio convencional, de laboratório. E de vez em quando um chá, coisa assim tal, que ela gostava também. Agora, minha avó, parte de mãe, era assim, era pegar aroeira, esquenta a água, bota a aroeira dentro, tipo pra ferimento, tá ligado? Casca de aroeira seca, bota na água, esquenta pra poder passar na ferida. Ou então, chá de capim-santo, chá de camomila, chá de hortelã graúdo, hortelã miúdo, tudo esse bagulho tudo ela tem no quintal. Tudo dela era casinho. Que ela pudesse resolver com chá, ela resolvia. Agora o fantasma da vez faz o L. Faz o L. Faz o L. Eu até postei um meme hoje que muita gente me encheu o Pode saco. não vem? Pode adivinhar o que ela tá fazendo neste momento. Comida. Exato. Fazendo o Até quê? comida. Comida fit. Não, Meu Deus. cuscuz mesmo. Comi hoje, inclusive, muito bom. Mas ela só fala ela com a tá, boca. ela tá fazendo cuscuz. Fala Ela aí. fala com a boca. Eu Fala aí, quer entendi. nos zoar. Uhum. Melhor fazer com a mão, né, então. Também, é bom. Comer com a boca, pelo menos. Uhum. Quando tu for lanchar e não tiver maionese caseira na sua casa, faz o L. Maionese caseira. Essa galera tá um saco, viu? Olha. Uhum. É, eu já. Agora eu já cansei, já cansei de zoar, galera. Já cansei de encher o saco. Mano, vocês viram o cara que foi carregado num caminhão, velho? Eu ri Eu pra vi. cacete. Sim. O cara ficou Caralho. pendurado acelerando. Tipo, o mano só queria passar e o cara foi e se meteu na frente, aí ele falando, e no vídeo dele, na parte da frente, ele falando, meu, eu só quero trabalhar, eu só quero fazer meu trabalho, amigão. Você não vai sair? O cara, não, ele tá bom então, e vai acelerando. Até que depois de um tempo o cara, eu vou sair e tal. Eu vou encostar, é pra você sair, hein? Eu não quero problema, eu vou encostar é pra você sair do meu carro, do meu caminhão. E depois eu vi os vídeos, tipo, do cara pendurado e o caminhão passando, tá ligado? Bicho, essa é muito otário, mano. Não é possível, não. Ele só Mano, dizendo que ele ia parar na Venezuela. velho, essa pós-eleição só serviu pra gente descobrir duas coisas. Primeiro, que a galera que pede intervenção militar, quando a polícia militar intervém, eles não aguentam. Eles não entendem o que é que eles estão reivindicando. Esse cara, Não. E esse cara não segundo, aguenta um spray de pimenta, pô. Não é e, isso? se- e segundo, quem manda na porra toda é as torcidas de futebol, velho. Mano, É, a das Gaviões foi foda. Bicho. A da Gaviões é da Galoucura. Galoucura também, puta que pariu, velho. Não, sim, mas eu vi um vídeo da Gaviões que veio a galera chegando assim dele, sabe? Sim, então. Você parecia um E, exército, mano, marchando. Democracia. Democracia. não, a galera falando, né? A Galoucura, ela montou um post com o número do WhatsApp falando, ó. Se vocês verem bloqueios
nas estradas de Minas, é só ligar pra esse número que a gente vai lá e faz o fura-bloqueio com os caras. Sim. Isso é doido. A Gaviões teve um vídeo dela que o cara largou a moto com chave e tudo lá. E aí ele catou e falou, né, tipo... Não, os caras da Gaviões, ó, abriram lá o capô, falaram... O capô não, o baúzinho, falou, ó, tá aqui, ó. O que que tem aqui? Tem bota, tem um lanche aqui, ó, pão com mortadela. Eu até ri bastante nessa hora. Aí o... Aí depois Ironia na vida. os caras tiraram tudo que tinha, olharam, tá, e falaram, põe de volta aí, põe de volta, tá filmando. Aqui, ó, tá vendo aqui a chave? Tranca tudo, vamos trancar tudo aí. Ó, entregar a chave pra polícia porque a gente não veio roubar nada aqui não, a gente só quer passar pra ver nosso timão jogar. Justo. E Democracia. sem contar que a Gaviões foi, assim, Democracia. eu não sou corintiano, mas a Gaviões foi criada na época da ditadura, né? Então, o Gavião de verdade mesmo não apoia esse tipo de coisa. Uhum. Não apoia Por isso gente que eles burra. falaram, quer ser bolsominho, vai ser bolsominho do outro lado. Aqui não. Aqui é gaviões. A Gaviões foi meu respeito pra torcida Gaviões aí, viu? Gente, Ô, Poldo, não, a gente não tá te ouvindo, tá? A gente tá só escutando seu. Isso. É essa batidinha, essa batida a gente ouve. Solta a batida aí, compadre. Pode ser o fone. Ele tá pegando só o som ambiental. é o som ambiental. Ah, e agora ouviu? Aí, Não, agora. não, peraí. Agora não tô mais ouvindo, não. Nossa, daí tá certa. E então é aquele que ele é Laís politicamente tá errada. correto, ele é verde. Quem é verde? O som ambiental. Poxa aí. Nossa, mano. Até o Fábio Você se tá desconsiderou orgulhoso, nesse Fábio? momento. Eu não sei se eu fico orgulhoso ou se eu fico triste por isso. Pode até sair, ó. A Eu- folha de ouro. Eu não sei se, assim, Falou. eu não sei se eu fico orgulhoso por ela estar nesse nível de piada ou se eu fico triste por ela estar fazendo piada muito ruim, pior que eu, entendeu? Foi isso. Laís desceu um nível ainda, entendeu? Eu É, com dor de cabeça não funciono. O Fábio tava Hoje num no nível. trabalho tava ó. O Fábio tava num Eu- baixo nível de piada e Laís conseguiu superar ele. Entendeu? o- Descendo mais ainda. Só. Misericórdia. Vamos nessa então, galera? Vamos Partiu. nessa. Beleza, então, vamos nessa? Vamos. Vamos. Alô? Planeta Terra chamando. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo Blast. Papo Blast. Papo Blast. Papo Blast. Olá, aqui é o Celton Mello e você está ouvindo o Papo Blast. E sejam bem-vindos ao nosso Papo Blast. Eu sou o Fabão e se vocês souberem a verdade, vocês ficariam enojados. Hoje vamos falar de a verdade por trás da paradinha, a verdade por trás dos contos de fadas. Porque nem sempre é aquela belezinha que a Disney pintou. E, para falarmos sobre isso, eu reuni uma banca de especialistas e o Lucas. Claro, porque foi um nível acima disso, claro. Exato. Isso aí, é um nível acima de Especialistas especialista. e o PHD, entendeu? Pronto, pode continuar. E o técnico? É o Aspone. Vai te lascar. Nossa, pequena notável, a Laís. Oi, pessoal, tudo bem? Era uma vez uma história traumatizante.
Todo mundo vai achar, eu tenho certeza. Vamos lá. Diretamente do passado, Diego Viana. Boa noite, pessoal. Tô ansioso agora pra essa história da Laís. Quero saber o que aconteceu com a bichinha que ela tá assim. O nosso mascote de gostos duvidosos, o Lucas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam preparados, porque no caso vamos contar histórias de terror, não de fada. Pode seguir. Tem fada aí. Tem fada aí. Ah, Mas fada não é muito boa não. safada aí, ó. Ah, safado. Na hora de ganhar. Não, segue, pode seguir. Que merda, hein? Deus do céu. O que foi isso? Nada não. Segue. Mistura de nada com coisa nenhuma. Tá bom, continua. Vocês não lembram da música? Eu lembro, Ah, um clássico. Deixa ele boca, terminar de Lucas. apresentar. Senão você vai tomar madeirada. Não, obrigado. Não estou afim. Não quero. E visitando aí o nosso podcast. Lá, o vizinho do Lucas lá, mora. É nóis. Vitor. É só Vitor. Vitor Poldo. Vamos chamar de Poldo. Vitor Poldo, me chama de Vitor Poldo. Oi, Poldo boa é noite. Vai ser história mais de vida real mesmo do que de fado, na verdade. Porque essas coisas acontecem muito entre a gente não tá percebendo, mas eu vou dar exemplos também de coisas que acontecem no dia a dia. Ui. Exato. Mais tarde na sala de justiça. Bom, gente, pra começar, a gente sabe que. Assim, muita gente acredita que sabe que os contos de fadas não foram criados pela Disney. O quê? Meu Deus. Tan, tan, tan. Isso foi uma mentira. E assim, a Disney Só lembro do apenas. cachorro agora. A Disney apenas emburreceu, quer dizer, romantizou os contos de fada para apresentar para crianças. Porque imagina você contar a história para uma criança que o bicho morre. Deixou bonitinho. Não que a mãe do Bambi não tenha morrido. Não, Ou morreu. o pai do Simba, Morreu também. entendeu? Mas. Ou o cachorro. Morreu. Ou o cachorro maior no cão e a raposa. E morreu. Morreu. Véi, peraí, calma. Ele não morreu não. Esse não. Tá vendo como Ai, tem que estar ligado? Tem que estar ligado. Não. Teste não. Ou o Dobby em Harry Potter, que é a melhor morte de boneco que eu já vi. Verdade, eu acho que aquela foi a melhor cena daquele filme, cara. Acho que foi a única cena boa daquele filme. A única morte que realmente importou na série inteira. Verdade. Mas o Dobby não é feito por um boneco. Ai, O Dobby não é feito por um boneco. Era um ator, né? Eles contrataram um dois de verdade no filme. É aquele anão que faz todos os personagens anões do filme. Esse não era o Fleetwick? E É o que faz o o Willow? Grum? Também. É o Willow. Ele fez o Dobby, que o Dobby é menorzinho? Não, tem dois anões. Tem um anão que faz todos os personagens que tem falas e tem o outro anão que faz os personagens Mas- vestidos de outras coisas. Mas ele fez o quê? A captação dos movimentos dele? Oi? É, porque A não captação tem, dos movimentos dele? não tem condições do cara fazer o Dobby, não. Não tem condições. Aquilo ali pra mim é um boneco. Tem, gente, eu lembro. Melhor morte de boneco. Vamos focar boneco, fechou boneco, batemos boneco é legal. Tá bom, então. Boneco. Porque Raimundo já falava, menino pega essa boneca e bota lá de pé. Então, gente, para começar, deixar o nosso colega que tá visitando aí, ele trazer alguma coisa pra gente. Traz aí algum conto terror. Uau. É de fada, cara. gente, calma. Isso, de fada. Tá bom.
É que, na verdade, eu perguntei a Lucas agora há pouco qual era. Eu acho que mandaram o tema antes, mas eu tava muito. Enfim. E perguntei agora como era o tema e também não sabia. Eu não acompanhei da última vez porque eu não tava conseguindo acompanhar vocês, então não soube como era o estilo. Então eu vou falar enfim, de qualquer jeito, pelo menos no início. Então, eu peguei uma clichê mas é que eu já sabia as várias versões, né, dela, que é da Chapeuzinho Vermelho. Que a gente já sabe a história, né, que foi moldada para crianças, né, da menininha que tá levando a menininha de cabelo dourado que tá levando doces pra avó e tal. E o lobo persegue ela e chega, né? Mas aí, essa história, eu acho, se eu não me engano, que eu tava numa biblioteca e tinha uma responsável pela biblioteca, ela informou que essa história ela foi a primeira vez lá pelos anos de 1960, 90, contada pela primeira vez, né? Mas era uma história muito pesada, né? E tinha umas imagens muito, muito cruéis, né? Aí lá para o ano de 1800 bolinhas, 1810, eu acho. Não sei se vocês já ouviram falar dos Irmãos Grimm. Eu tenho o livro. Adoro os Irmãos Verde. Tem um livro aqui em casa dos irmãos Green, aí eu li tudinho. Eu só vi o The Blues Brother. Pronto, eu tenho. Eu tenho ele aqui. Aí ele adapta melhor essa história. Então na historinha, a adolescente, ela acaba de virar adulta. Aí a real história, a capa vermelha, ela remete a esse sangue, né? Que é tipo, quando você menstrua, a sua primeira menstruação, tem toda essa linguagem subliminar. A mãe pede para que ela não converse com nenhum estranho. Mas aí ela desobedece, né? Quando o lobo aparece para ela no meio da mata e diz para ela pegar um atalho, né? Aí começa a mudar um pouquinho mais quando o lobo ele vai chegando na casa da avó. Por exemplo, na história dos Irmãos Grimm, ele tranca a senhorinha, a velhinha, no armário. E eu acho que é original que ele engole ela, né? Mas tranca ela no armário e veste as roupas dela pra enganar a Chapeuzinho, né? Mas na história, quando eu era pequeno, eu escutava que ele engolia ela, mas a história original, aparentemente, ele mata ela, né? A versão da Branca de Neve, não, desculpa, da Chapeuzinho, a primeira versão que se tem história, ela é do século XVII mesmo. Isso. Que era uma coisa que era contada entre os camponeses da França. E eu acho legal porque ela envolve canibalismo, striptease e uma proposta de Golden Shower, tá ligado? É uma coisa muito legal. Né, o Bolsonaro aprova, viu? Tem Golden Shower aí, ó. Até ele tomava o sangue da avó numa taça de vinho. Tipo, na versão original do século XVII, o lobo mau, ele não só como ele cozinha a carne e separa o sangue em um jarro na despensa. Já na versão dos Irmãos Grimm, ele só devora ela. E ele oferece a carne da avó pra ela. E ela nem pergunta, ela nem obedece à mãe, né? Que dizia pra não falar com estranho, mas aí ela já come a carne da avó sem saber, né? É carne, eu vou entender porque é carne, carne é gostosa. Bolsonaro foi ela mesmo. Sabe quanto tá o preço da carne, filho? Então tá certo, eu tenho que comer mesmo. Tá muito caro, eu nem tô comendo carne. Eu falei que essas histórias iam ser traumatizantes. Oi?
E nada, eu conheço tanto lobo mal hoje em dia que corre atrás da Chapeuzinho, mas come a vovozinha. Exatamente, porque isso remete à figura de pedofilia também. A gente estava tendo isso na biblioteca, aí as responsáveis direitinho. Até verdade. porque ele representa, ele é uma figura maior, uma figura animalesca, que é isso para muitas áreas da psiquiatria que representa uma coisa animalesca, né? Algo que oferece esse perigo, né? E é o medo que a mãe dela tivesse que ela passasse, o medo que ela tivesse passado na vida adulta. Então isso é também tem essa característica de pedofilia que muitas histórias têm, na verdade, né? A velhinha que foi a vovó, né? Meio que representava um período de ruptura da nova fase, da antiga fase que a menina vai entrar agora, né? Quase De adulta. né? Que a Chapeuzinho era uma menina inocente, e aí vem a maldade do mundo, meio que corrompe ela. Agora Mas vamos aos o lobo, se você prestar bem atenção, ali pintou um clima, entendeu? Aí Então- ele foi lá e foi Mas ver não- a menininha, menininha bonitinha, no sábado Pediu à pra tarde. entrar, né? Pediu o lobo pediu pra entrar só pra ver, entendeu? Aí foi ver. Tá muito arrumada, não foi? Capa vermelha, Tava muito arrumada. arrumadinha. Aí você pensa, uma menininha com uma capinha vermelha essa hora do dia? Depois que eu soube Comunista. as histórias reais da Chapeuzinho, quando eu vejo uma criança assim na rua sozinha, meu Deus do céu, já imagino, né? Porque, tipo, Então. realmente é Ela. como naquela época que não tinha esse senso de fazer esse controle, realmente talvez contasse essas histórias mais pesadas para as crianças mesmo. Ó, não vai andar no meio do sozinho, não. Não é nem pro lobo te pegar. Quando tinha 4 anos era pro lobo não pegar, né? Mas assim, pra ninguém te pegar no meio da rua e cortar tuas carnes, cortar tua cabeça, sei lá, fazer. Já na minha. Bem. Mas vamos ao ponto, vamos ao seguinte Não, mas ponto. Os porquês. se você for parar pra ver, é que assim, também. A Chapeuzinho é uma criança, literalmente, porque nessa época aí, 17, 18, 19, as mulheres casavam 13, 14 anos, começavam a menstruar, já tava pra casar, entendeu? Isso. Então, realmente, a proposta aqui é falando sobre a criança em si. Tanto é que a Chapeuzinho na versão original, ela come a vovó, não a vovó em si, ela come a carne da vovó. E tem um gato falante também, tá? Aí depois o lobo leva ela pra cama, entendeu? E tipo, vai tirando. Só que tem que ir sem roupa. E a mina vai tirando a roupa, tudo. Só que depois ela. Assim, a história da Chapeuzinho é uma bem de leve, que ela descobre a roubada que ela se meteu e fala que precisa fazer xixi. Aí o lobo ainda fala, faz na cama. Aí quando ela não vai. Isso, exatamente. Por vergonha, ele permite que ela faça xixi lá fora e ela sai correndo e vaza. Tipo, essa ainda termina fofinha. Já na versão dos irmãos Green. Ainda fofinha. Ele pede pra ela tirar as roupas dela e jogar no fogo. Sim. Né? Então ele pede pra ela deitar com ele pelada na cama, entendeu? E já a versão dos irmãos Green, ele engole a vovozinha, aí deita na cama com a Chapeuzinho. E aí ela fala, por que a senhora tem essa boca enorme? Ele é pra te comer. E aí ele come ela, devora ela. Não come, devora. E não tem caçador nas versões antigas, não. Tem caçador os irmãos Green colocaram o caçador. Pra abrir a barriga, né? Porque tem. Eu não sei se você falou, mas quando lembrei que ele até amarra um cordão quando ela pede pra ir pro banheiro, né? Pra ela não fugir do bicho que quer ir pro banheiro. Meu Deus, isso é bem, enfim. Agora, convenhamos, por que essa véia mora no meio da floresta? Por que a mulher vai mandar a menina, criança ir sozinha pro meio da floresta? Você tem que pensar, e assim, você tem que pensar que nessa época era tudo mato. Quando ela chegou ali era tudo mato. Por que a véia não mora junto com a Chapeuzinho, com a mãe dela, na casa delas? Não era mais fácil pra cuidar da véia?
Aí vai botar a véia no meio do mato. Pra poder mandar a Chapeuzinho ir no meio do mato. Pra poder visitar a véia. Vê. Sim. Eu acho que uma Aí- vez que você mora. Aí chega o lobo, sozinho, come a não véia, tá come a Chapeuzinho, come todo mundo. Mas é que quando a gente. Assim, só um adendo aqui. Quando a gente usa a expressão comer, não estamos falando numa conotação sexual. Estamos falando de realmente devorar, tá? De você- Alimentares, pessoal. Exato, de se alimentar. É comer, o ato de comer, de você se alimentar, devorar, entendeu? É que nos livros você fala comer. Não estamos falando de modo pejorativo aqui, tá, gente? Se tiver criança É um programa ouvindo, de família. se tiver criança ouvindo, para de ouvir essa porra, mano. Isso aqui não é pra você não, caralho. Voltei do adendo. Tem. Não sei se foi essa versão que você contou, que a gente tava falando também, lá do século XVII. Apesar de que, se eu não me engano, já, assim, não chamada de Chapeuzinho Vermelho, mas histórias bem mais antigas que se assemelhavam e talvez tivessem surgido daí. Mas enfim, não sei se vale a pena citá-las aqui. E também nessa época, no século XVII, tinha. Eu não lembro em que região era, enfim. Essa história era servida mais para as moças não andarem desavisadas. Embora a gente, como tu mesmo falou, não tinha essa distinção praticamente, né? Que a gente já casava muito cedo, mas para as moças não andarem desavisadas, porque iam ser violentadas ou estupradas por algum desses lobos que estivessem nas ruas por aí. Então, para elas não andarem sozinhas, né? Tinha mais isso que foi adaptada também. Um pouquinho adaptada, eu acho. Uhum. Mas para jovens, assim, não para crianças, entendeu? Mas que no final daria na mesma coisa, porque. O ensinamento é o mesmo. Não, Exato. não é porque o ensinamento é o mesmo. Nesse caso, é porque, tipo, para jovens não tomarem cuidado, até porque não faz nem sentido nenhum, né, naquela época, né? Mas para não serem abusadas. Mas como ele falou aí, as crianças já eram botadas para casar bem cedo. Isso daí também já era um abuso, já era o lobo mal da história, tá ligado? Só não se pegava no meio da rua. Uhum. Uma história parecida, eu não lembro o nome dele, eu acho. Eu só lembro o sobrenome, ele era um serial killer muito famoso na Inglaterra. Jack Stripador. Não. Alguma Pensei nele. coisa. Não. Eu só lembro o sobrenome dele, é Sinclair. 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 Ele matou diversas moças e uma das vítimas dele foi uma garotinha que ele pegou no meio da rua, tinha 17 anos. Eu não lembro o enredo totalmente, e ele teve aquela lábia dele, levou ela pra casa, pro apartamento dele, estuprou ela, esquartejou e jogou fora. Então, basicamente, é muito real isso e acontece ainda. Só que você... Não é. Não, eu ia falar, era. Pode falar. Não, eu ia falar aqui, mas esquece, não tem nada a ver com o que eu tava tentando achar aqui, mas apareceram uns jogadores de futebol. Eu Porque vou... não deixa de ser, né? Robinho, né? Vou pesquisar, porque, tipo, isso faz uma certa alusão, porque ele realmente, essa pessoa, mesmo jovem, tão jovem, eu acho que era só 17 anos, eu acredito que não seja mais que isso. Ele seduziu uma criança no meio da rua e, ele não foi pra casa de ninguém se esconder, mas ele levou ela e fez exatamente o que a representação desse lobo indica. Então, me chamou a atenção agora isso. Acho que... Bom, seguindo aqui,
Diego. Então, vou fazer uma versão aqui que eu conheci faz pouco tempo atrás, que eu realmente não sabia que essa tinha uma outra versão, que é da Pequena Constituição. Sereia. Ah, tá, Pequena Sereia. Essa aí tá sendo violentada todo dia, mas vamos lá. Então, tipo, a gente conhece o filme da Disney, né? Da Pequena Sereia, a sereia que tem um certo fascínio pelo mundo da superfície, e faz um acordo com a bruxa lá pra poder ganhar pernas e ir pra superfície. Aí ela conhece o príncipe e tal, se apaixonam, vivem uma linda história de amor, tem filho e tal. E nessa do filme não é bom. é tipo, a versão que eu vi não se diferencia tanto disso. A diferença é que quando ela faz esse pacto pra perder a voz e ganhar as pernas, o príncipe diz que não vai ficar com ela, fica com outra. E nessa desilusão ela acaba se jogando de um penhasco e morre. E Que triste. ela vira espuma. Ela vira espuma, eu lembro dessa parte. Ela vira espuma. Então, não, e não é só isso, né? Tipo, quando ela Eu dei uma resumida aqui pra... Quando ela ganha as pernas, ela é como se fossem facas entrando na pele dela, que toda vez Sim, que ela o anda. processo mágico é doloroso. Ela rasga a cauda em duas partes para poder se tornar em duas pernas. Ela parte no meio. Exato, é um negócio um pouquinho mais violento, sabe? Tipo, Sanguinário. não é aquela coisa glamurosa, rainha do poderosa, Com tá a ligado? musiquinha lá. Não tem. Ela. E ainda tem mais, porque ela, tipo, justamente como você falou, o príncipe se casa com outra e ela é convidada pro casamento e eu, tipo, sendo obrigada a assistir a felicidade dele. E aí na noite de núpcias, ela vai tentar matar ele. E aí, ao invés dela matar ele, que ela vê lá ele depois da noite de núpcias, ela acaba desistindo e se joga no mar e vira espuma. Vê só, a mulher era um ser mítico. Ela era um ser mítico. Vivia de boinha lá no fundo do mar. Rasgou a perna pra poder ir pra superfície pra ficar com o cara. Foi cornada, levou chifrada. Virou corna, foi chamado pro casamento. Não, esse aí ele desdenhou tudo. Cara. É praticamente um aviso, meninas. Não fiquem com aquele boy lixo. Por mais que você ache que entendeu? o boy é bonito, o boy é lindo, tudo, ele não é aquilo, entendeu? Mas... Ele não... Existe um filme chamado Ele Não Está Tão Afim de Você. Se te estipou, você sai dessa, cara. Não vai rolar o beija-moça, né? Não vai rolar, não. Não vai rolar o beija-moça. Ele olha pra ela e fala, hoje não, Rodrigo. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Não, melhor. Resenha pegar a referência que a Disney usou, né? Nessa história. Porque o fato de ter a outra, que é a Úrsula que se transforma, realmente existe, né? E na história da Disney, ele bota esse contrapontozinho assim, né? Realmente existe. A questão do. Beleza, não é, a cauda dela não é cortada, mas ela paga um preço pra poder ter a cauda. O preço, de certa forma, é doloroso pra ela, que é a perda da voz, né? E a diferença é que ela não tenta matar o príncipe no final, que teria na verdade seria um detalhe interessante. Se a Disney adaptasse isso agora, nesse live action, ia ser interessante. Imagina a paz que esse cara tem quando a mulher não fica falando. Senti uma indireta, mas tudo bem. Aproveitando que a Polly não tá aqui mesmo, então, né? Ela vai ouvir o podcast depois, né? Tá ouvindo, né, Polly? Não, ela desconectou, por isso que eu falei. Não, mas ela não te ouve daí, não? Não, porque eu tô falando baixinho. Ela apareceu... Correto. Ela apareceu aqui, mano. O volume seguro. Ela é muda, não surda. No caso da Polly, ela... Tem um livro dela. No caso da Polly, é os dois, né? Assim, eu não gosto muito da Pequena Sereia. Não é que eu não gosto muito, eu acho uma história tão... tipo, muito rápida, tá ligado? E...
E tudo acontece assim, muito tipo, ai, me apaixonei pelo homem. É porque também, né, a Disney sempre pintou com até o meados de 2000 como o True Love, né? O amor verdadeiro. Vou lançar um desafio e alguém não trazer uma historinha que não seja romântica. É tipo, que nem o próprio Frozen mesmo, quando a Ana fala pra Elsa, estou apaixonada, não sei o que, mas você acabou de conhecer o cara, mas é o amor da minha vida, como é que você sabe? Que, tipo, já tentando desconstruir tudo aquilo que a Disney construiu lá atrás. Mas essa da Pequena Sereia, realmente. E ela não é. Gente, assim, nerdolas que estiverem ouvindo, ela não é ruiva de verdade, tá? Não é bonita igual a Ariel do desenho. Ela era pálida, parecia meio um peixe, tá? Literalmente mesmo. É tipo os sereanos do Harry Potter. Eu li alguma matéria. Então, desculpa se eu estou destruindo a infância de vocês novamente, tá? Porque eu li em alguma matéria mas também não verifiquei a veracidade disso. Que a ideia inicial era que ela era homem. Ia ser o Pequeno Sereio? Se apaixonava por outro homem. Mas é que se você for pegar, tipo, a época, não daria pra fazer. Não, sim, exatamente, mas é só. Ia ser tipo a forma da água. Só com 2 caras. O peixe é o humano. Na história da Disney, eu vejo sentido no que tá. Assim, não sentido nela se apaixonar de primeira, né? Mas de certa forma faz um certo sentido porque ela era apaixonada pelas coisas da superfície. Ela gostava de tudo que vinha de lá. A partir do momento que ela viu o primeiro homem, que na visão dela era, nossa, super diferente daquilo que ela já estava acostumada, aí houve deu match lá, né? O Tchanzinho. Aí faria sentido nesse caso, assim, ela tá de apaixonada com aquela figura. Porque ela já gostava das coisas da superfície. Então ele estava na superfície, fazia parte do comboio, né? Fazia parte do pacote. De certa forma faz sentido. Todo o resto não faz sentido. Essa parte não. Tem um livro da Dark Side que chama A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que ele tem uma pegada assim mais meio feminista. E aí ela fica muito decepcionada com o príncipe e tal, porque ele não é nada do que ela tinha imaginado, e ela largou tudo por causa dele, e aí bate um arrependimento, e aí ela entende que a Bruxa do Mar não era assim tão ruim, porque lá no reino que ela tava, ela também não quer voltar, porque lá ela não podia falar nada, porque eles não escutavam as mulheres, então ela fica, aqui é ruim, lá é ruim, não quero nenhum dos dois, ela entra no mar e vira espuma. Então, o que acontece? Quando ela vê o príncipe, ela vê o príncipe e tal, ela queria ter, ela vê o príncipe, ela pergunta pra avó dela a diferença entre os humanos e sereias, e tendo como a resposta óbvia a cauda de peixe. Sério. Só que ela explica que a avó dela fala que a é mais curta, né? E quando uma sereia morre, se transforma em espuma do mar. Já os humanos têm alma eterna. E que, tipo, depois de morrer, as almas dele continuam. Aí ela, com esse desejo de ter uma alma eterna e o amor, ela vai pra Bruxa do Mar. E aí ela oferece em troca da poção. Só que a Bruxa do Mar adverte ela que o quê? Ela, uma vez que ela vai se tornar humana, ela nunca mais vai poder voltar ao mar. E quando ela beber a poção, ela vai sentir como se uma espada fosse enfiada no corpo dela, que é a questão que a gente falou de rasgar ela. E só que assim, ela depois vai ter um belo par de pernas para dançar, porém ela vai sentir constantemente como se tivesse a andar com facas afiadas nos pés dela. Os pés dela iriam sangrar terrivelmente. E ela só iria conseguir uma alma quando ela encontrasse o beijo do amor verdadeiro, e se o príncipe também a amasse e casasse com ela. Ou seja, tipo... E
assim, na primeira noite do príncipe com outra mulher, ela morre com o coração despedaçado e transformado em espuma do mar. É bem bizarro isso, tá ligado? Porque ó, é bem pra mostrar, tipo, aquele tapa na cara. Gente, antigamente, um príncipe jamais casaria com uma plebeia, entendeu? O príncipe se casa com seu igual. É igual o príncipe e o mendigo, mano. Já pensou um príncipe lá, pô, queria saber como é ser um mendigo. Exato. Pô, sai daí. Então, assim, é uma própria alusão também a essa questão da época dos reis e rainhas e castelos, que um príncipe jamais se casaria com uma camponesa, ele ia casar com a prometida dele. Exato, uma nobre. Exato. Então essa é a história da Pequena Sereia. Que Pena Seria, exato. Pequena Sereia. E morreu. Seguindo aqui, Laís. Vamos mais. Bom, eu ia falar da Pequena Sereia, mas já falaram, então eu vou falar do alto. Desculpa, Laís. Na história, Não era tudo minha bem. intenção, Laís. É que eu ia falar do livro. Só um adendo, eu nunca consegui ver a piroca na capa da Pequena Sereia, tá? Nem eu. Isso é um surto coletivo da Eu não tenho Pequena Sereia. Eu não Isso é tenho super tipo disseminado, né? Super difundido. VHS. Pessoal, Vitor pediu pra avisar que ele tinha tomado um remédio pra poder dormir. Aí por isso que ele tá meio cambaleando. Ele tá indo saindo por causa disso. Uhum. Acontece, tá de boa. Nem eu aquele dia. A história da Cinderela é muito bonitinha no desenho. Ela vai no baile, aí tem o sapato de cristal e tá. Aí no filme lá da Disney, a madrasta prende ela na torre, os ratinhos vão lá, levam a chave, aí, né, cai o sapato, mas ela ainda tem outro. Muito bonitinho. Na história antiga, né, dos originais lá, a madrasta faz as irmãs cortarem os dedos para caber no sapato. Os pássaros cegam elas. Tem até um filme que chama Into the Woods, que eu não sei o nome em português, que é um musical. Caminhos da Floresta. Sim. Obrigada. É bonzinho. Que conta a história da Cinderela, que ela tem vários dias de baile, né? Não é um dia só na história. E aí tem a mesma história, elas cortam os pés pra caber no sapato, vem os passarinhos cegam elas, além de misturar vários outros contos de fadas. Mas essa é a parte que conta a parte da Cinderela, que tem vários bailes e o príncipe nunca consegue pegar ela, que ela sempre sai correndo. Uhum. E é assim, muito, muito traumático, porque elas cortam os dedos pra caber no sapato. E tem tipo uma prática, acho que é na China, que você dobra os pés pra ficar pequenininho, né? Porque mulheres com pés pequenos era uma coisa elegante, não sei o quê. Só que elas ficavam com os pés atrofiados por conta disso. E eu sempre lembro disso quando alguém me conta a história da Cinderela. Elas usam um Eu sapato de acho madeira. traumatizante. Um sapatinho de madeira que elas usam desde criança, né? Pra poder atrofiar o pé, deixar ele pequenininho. Traumatizante. Uhum. A Cinderela teve uma porrada de versões. Tipo. Ela. Sim. Assim. Uma das versões. Na maioria das versões envolve incesto. Principalmente uma das primeiras. Incesto, assassinato e mutilação. Tipo. Uma das versões ela vira empregada, fugir do assédio do pai. Numa outra, a madrasta tentando matar a Cinderela joga uma das filhas dela na fogueira, sem querer. Sem querer. Que lindo, não? E uma outra versão
deixa a Cinderela, tipo, a madrasta deixa a Cinderela sem comer numa época da fome nas aldeias, sabe? E tem no início do século XVII, Jean-Baptiste Béziers, ele escreveu numa coletânea chamada Pentamerão que o pai da Cinderela casa com a rainha, casa com a mulher e trata mal a Cinderela. Até aí é uma versão já meio que adaptada para todo mundo, todos os mídias. E assim, a Cinderela queria que o pai dela se casasse com a governanta. Aí, assim, nessa versão do Jean Baptiste, a Cinderela assassina a madrasta. Essa é uma versão até legal, entendeu? E? Nessa versão do Jean Baptiste, a Cinderela, por raiva do pai que casou com a madrasta lá, ao invés de casar com a governanta, ela vai e mata a madrasta dela. Acho mais legal. Plot twist, mano. Seria mais interessante. Ela seria presa pra casar com a governante e tá tudo certo. E feliz para sempre. Aí tem a versão dos irmãos Green também, que a Cinderela planta uma árvore de avelã, eu descobri pesquisando pro tema que é aveleira o nome. Eu também sabia, não. Vilã. É, uma aveleira, não pé de avelã. Não é um avelãzeiro? Ah, sei lá, apareceu aveleira, tá no Google, se tá no Google, tá na internet, é de verdade. Deve ser, tá na internet, é verdade. E é uma aveleira que ela regou com as lágrimas dela. E na versão da árvore, tinha um pássaro que cobriu de ouro pra 3 dias o baile, tipo, ele meio que montou os negócios pra ela. No terceiro dia, o príncipe pega o sapato dela. E aí, na hora de experimentar nas donzelas do reino, uma irmã da Cinderela corta o pé e a outra corta o calcanhar. Sim. Isso. Ai, Jesus. Não, Jesus não tava, filme. né? Jesus da Disney. Nessa história, não. Igual no filme. É outro Ai, livro. meu Deus. Isso. E aí, assim, é claro que o sapato só serve na dona. E no dia seguinte, lá no casamento, tem as 2 pombas que vai lá e perfura os olhos das irmãs. Não precisa ficar no Corvos. É tipo, Eu me conformo. na versão do Perrault, ela, que é a mais famosa, tipo, tem mutilação, não cegueira, pássaros mágicos, assim, uma fada madrinha. Assim, Graças a Deus. substituição, né? Deus não, ao Perrault. Entendeu? Entendo o peso de uma fada madrinha na história, entendeu? Ela substitui mutilação, substitui o corvo, perfuração de olhos, ela substitui a morte no caso da madrasta, no assassinato da madrasta e tudo mais. Qual é a versão que a madrasta morre com uma bausada na cabeça? Tem a versão de que ela é empurrada, ou ela é empurrada com a cabeça no baú, ou derrubam, no caso, jogam o baú na cabeça dela e ela morre. Eu não. Mas é sempre a Cinderela, tá? Eu não lembro. E assim, aquela versão que eu falei que ela se transforma na empregada, que é praticamente a primeira, que é uma das piores que tem. Porque fala sobre a mortalidade materna no século XVII, que é uma coisa bem foda que acontecia muito na Europa, por causa que deixava muitas crianças órfãs, por causa daquela porra do espartilho lá, aquele monte de negócio que as mulheres usavam pra prender o corpo, sabe? E aí, tipo, na hora de dar a luz, acabava deixando o quadril mais estreito e isso prejudicava. E aí, assim, o que acontece? A Cinderela nasce e a mãe dela morre. E aí, assim, tipo, era comum que quando ela morresse, o viúvo se casava e trazia uma madrasta. E ela tinha que criar os herdeiros do primeiro casamento. Só que muitas vezes o cara acabava casando com os próprios filhos, ou a filha, o filho.
É meio bizarro, mano. Isso na França do século XVII, tá ligado? Tipo, quase 80%. Na família Targaryen isso era normal. Quase 80% dos homens na França se casava pela segunda vez. E nisso, tipo, se pegar sua mulher com filho, muitas vezes a mulher acabava falando dos próprios filhos ao invés dos irmãos. Que daí vem a ideia da Cinderela. Mas não tem o ratinho que canta Cinderela, Cinderela, noite, dia, Cinderela. Noite, dia, Cinderela, passa a roupa, lava a roupa, Cinderela. Me empolguei, desculpa. Não, tranquilo. Vontade. É meio muito bizarro, mano, você pensar essas coisas assim, tipo. Porque. Achei que você ia falar que é meio muito bizarro eu saber a letra da música, mas tudo bem. Não, isso aí não, porque. Fizemos uma porrada de casts onde você declama seu amor pela Disney. Então. É verdade. Olha, eles falaram junto. Obrigada. Eu não duvido nada que quando você tiver um filho, você não vai chegar pra ele. Vá dormir, meu povo, hora de sonhar. Pois quando você crescer, rei vai se tornar. Do meu filho, eu cantando pra ele com essa voz de taquara rachada. Compra aquele CDzinho de canções Disney. Eu vou colocar a musiquinha pra ficar tocando, mas eu não vou cantar, não. E a Não, série também. Eu vou comprar o CD do Charlie Waffle. Quem é Charlie Waffle? Jonah Hoffman. É melhor, não. Ele já chega no palco. Who love boobies? It's alright. Uma criança bem instruída, será? Vocês já tinham pesquisado lido sobre Cinderela, sobre Noite e Dia, Cinderela? Eu já tinha visto algumas dessas versões já. Eu tinha lido um pouquinho sobre. Essa do corte do pé também, dos dedos e tudo mais. E eu tenho esse detalhe interessante também, porque não sei se o príncipe ele é cego, ele é míope, ou ele só é tapado, retardado mesmo. Ele só percebe que não é a mulher na frente dele, no caso, não é a Cinderela. E ele só percebe a fraude porque ele vê o sapatinho melado de sangue. Tipo, cara, a mulher cortou o pé pra enfiar lá dentro daquele sapato. Olha pra cara da mulher, tu vê que a mulher não é a mesma. Mas ele só percebeu pelo sangue do sapato. É a ideia do Superman, velho. Você pegar. É que no caso ali tipo, é o pobre e o rico, tá ligado? O rico nunca vê o pobre. É verdade. Então, É tudo igual, né? Então, exato, tem muito isso. Tipo, se você for parar pra pensar, o cara é um príncipe. Aí tá lá Porque assim, ela chega como se fosse uma princesa. Vai. E aí vai embora e deixa uns sapatos pra trás. Aí chega lá. Tá um monte de mulher, querendo ou não, da High Society. E uma empregada. Vai olhar, o cara não vai olhar pra empregada. Empregada é cidades invisíveis, seres invisíveis, sabe? Então, nessa parte, se você for parar pra analisar, pensar mesmo, é como os ricos sempre viram os pobres até hoje, mano. Os caras não veem os pobres. Então, ele não vai reconhecer ela é rica, não tá lá vestindo com seda, com vestidos esvoaçantes, ela tá usando trapo. Tá com a cara suja de fuligem. Tá falando com rato. E se é o sapatinho de cristal? Ela era doida. Né? Você vê a mulher, você chega na casa, a mulher tá falando com rato, você pensa o quê? Esquizofrênica. Não, eu quero nem chegar perto dessa mulher não, mano. É bem isso. Mas cara, não posso julgar, né? Podemos julgar. Ele olha assim e fala: vou nem julgar, não vou nem chegar perto, na verdade. Mas quem somos nós pra. Aí o príncipe olha assim e fala: não quero nem chegar perto daquela louca ali que fala com o rato. Mas quem somos nós pra julgar, né? Verdade, né? Esse é o príncipe. E tu, Lucas, que trazes? Eu trago. Vamos
confusa assim. É o quê? Ainda bem que eu falei que trazes e não que trazes pra mim. Um ovo, 2 ovos. Eu 2 falei. ovos assim. Mas eu trazos. Trazos Trazo? pra ti. Eu trazos. Hum. Enfim. Hoje eu vou do conto de fadas da Bela Adormecida. Uma bela história, não é mesmo? A ideia da bruxa que não foi convidada para o batizado da princesa. O que é um absurdo também, né? Porque todo mundo do reino foi convidado, menos a bruxa, que é absurdo. Que excepção de pessoas é essa? Entendeu? O nome disso é classismo, certo? Mas continuando. Pra mim é Não, bruxa, despeito. Não, despeito da bruxa, talvez, ok. Mas tipo, classismo, cara. Se todo mundo do reino, até os pobres lá foi convidado também. Só a bruxa que não foi convidada, isso é classismo, entendeu? Desconsideraram toda a classe trabalhadora das bruxas. Aí voltando ao ponto. E aí, na apresentação da princesa e tudo mais, todas as fadinhas levam seus presentes, né? Como a Disney mostra lá, dão seus dons para a princesa Aurora. E chega a Malévola e, por não ter sido convidada, joga uma maldição na menina. Correta ela, certo? Continuando. Após a menina amaldiçoada, tem todo aquele contexto dela ter que crescer longe da família, se escondendo na floresta, né? Crescendo junto com as fadinhas lá. E no seu 16º aniversário, a profecia, no caso a maldição da bruxa se concretiza, né? Ela fura o dedo lá no espeto de uma roca e cai em sono profundo, e no caso dormiria por 100 anos. Só que o príncipe derrota a bruxa e beija a princesa, e ela acorda com o beijo do amor verdadeiro do príncipe dela. Beleza, bonitinho, acabou. Essa história é bonitinha. Eu esqueci que ele mata o dragão também. São Jorge, assim. No caso, o dragão que é a bruxa. É o Santo Guerreiro. Não é um esperto, é um fuso. Enfim. Ele que espeta o dedo numa roca. Enfim, espeta o dedo numa roca. Não, Não é com a roda, gente. Ela espeta o dedo no fuso. Mas fala Eu só roca. sei entender na máquina de costura. Mas fala roca no desenho. Ela furará o dedo numa roca e dormirá. Para fim. Fuso de uma roca. Fuso, sim. Acredita em mim. É uma máquina de costura. O fuso de uma roca. Bem velha. Mano, o fuso é a parte que espeta, é isso? Fechamos numa agulha? Vamos Uma dedo na agulha, agulha. ótimo. Uma agulha. Eu concordo com a agulha. Furou o dedo na agulha e dormiu. Agulha é legal. Porque Agulha é porque bom. faz até mais sentido que a galera, a galera da Cracolândia lá espeta o dedo na agulha, espeta a agulha também e dorme pra caramba. Não é nem só o dedo, né? Mas tudo bem. Enfim. Tecnicidade, isso aí. A história original, né? As histórias originais, na verdade, são datadas desde o século XIV, entre o século XIV e o século XVI. Isso é No bizarro. caso, era difundida pela França e pela Espanha, né? Eu acho que tipo, já contavam essa mesma história. São bizarros esses. São bizarros. De várias formas diferentes, né? As mais antigas dizem que o príncipe, na verdade, era casado. Ele não era solteiro, ele era casado. Ele tinha um caso com a princesa. Após a princesa adormecer, né? Depois de todo aquele contexto de bruxaria e tudo mais, tal, que ela dormiu em sono profundo e tudo mais, o príncipe estupra a princesa. Ele tem 2 filhos com ela. No caso, a mulher fica grávida enquanto está dormindo. Ela tem os 2 filhos, no caso, gêmeos. E ela acorda com a mordida de um dos gêmeos enquanto ele se amamenta dela. E no caso, esse príncipe mantinha escondido, no caso, ela as crianças, e ela teria sobrevivido porque esse príncipe mantinha o contato, né, no caso nesse lugar onde ela estava dormindo. Ele permanecia indo lá. E aí a sogra do príncipe descobriu e a sogra mandou matar as crianças e a princesa. Esse é o primeiro caso, né? No caso é para evitar que os homens tivessem mulheres fora do casamento, tá? A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Não põe aqui, porque senão a sua sogra vai matar a sua mulher, né? No caso, a mãe. Outras versões, né? Hoje em dia ainda é assim também. Tem um pouquinho disso também, né? Mudou não. Né? Um pouquinho depois disso, lá pro final do século XVII, já tinha, no início do século XVII, na verdade, já tinham modificado um pouquinho a ideia, né? Aí teve um italiano, que foi Jean-Baptiste Basile. É o mesmo da... É o mesmo que ela, né? Que ela falou.
da Cinderela. Na versão dele, no caso, a Bela Adormecida, no caso se intitulava O Sol, a Lua e Thalia, porque no caso a Bela Adormecida era Thalia, não era Aurora. Mas tem que Thalia é mais legal, enfim, não. Tudo bem. Sol e Lua, no caso, eram os seus filhos. Eram os filhos dela, né? Foram os dois que nasceram desse mesmo contexto. E, em vez de morderem enquanto se amamentavam, um dos filhos, ele bota o dedo, no caso, o dedo da mãe na boca. E ele suga, no caso, sei lá, É uma farpa de linho. a farpa. Aí ele suga a farpa e a mãe acorda da maldição depois disso. E nesse aí também tem se eu não me engano, também tem a madrasta, a sogra querendo matar lá. Essa versão do Jean Basile, ela... O príncipe, ele aparece e, tipo, ela fica deitada no caixão, o príncipe se encanta com uma... Mano, esses caras têm problema. Como é que você tá andando na porra de uma floresta? Você vê uma pessoa deitada num caixão, dá pra fazer a brincadeira ali. É um bando de necrófilo, cara. Eu acho que necrófilo. Eu acho que se eu virar de lado, eu me encaixo nesse caixão aí. É tipo isso. E tipo, ele vai, estupra ela e volta pra casa. Exato. Bom, toda versão tem que envolver estupro, né? É. Toda versão tem que ter o clássico estupro. E essa versão, ela acorda confusa, né? Imagina, você acorda, você tem 2 filhos. Exato, acorda confusa com 2 filhos e, tipo, o que tá acontecendo? E aí ela vai até o reino vizinho encontrar o príncipe que já era casado. E nesse caso, nessa versão, é a esposa que, quando descobre que tem gêmeos, resolve matar a criança e servi-la pro príncipe comer. O pessoal também adora o canibalismo, né? deles com canibalismo. Jesus! Adoro o canibalismo, cara. É. E, assim, essa versão aí, o cozinheiro, que é encarregado de matar, ele se nega e esconde as crianças em casa. E aí, tipo, a rainha... Tipo... A rainha manda tacar fogo na Thalia. E o príncipe, nessa hora, ele resolve simplesmente jogar a esposa no fogo. Casa com a com a Thalia. Vencida. A mulher dele vai ser muito ruim, viu? Uhum. Cara. Mas nesse caso, assim, não é querendo defender, não é querendo ficar contra a corna, não, na história. Mas nesse caso aí, a mulher tava bem errada também, né? O cara tá errado de ter filho fora do casamento, assim, se não ter chegado no consenso de uma relação aberta com a mulher, tá errado, entendeu? Faz um trisal, dava pra ter feito um trisal. Dava pra ter feito trisal, dava pra ter. Cada um tem a sua parte ali, tá tudo certo. O reino é grande, né, não? Uhum. Dá pra dividir bem, já tem 2 herdeiros aí, ó. Não precisava nem fazer filho na outra, já tava com 2 filhos. Já que tava com 2 filhos mesmo. A outra não precisa nem ter trabalho de parte nem nada, tá vendo? Ia se manter corpão aí, ó. Exatamente, ó. Ajudar a volta a criar os filhos também, cada um ficava com um. Esse aqui encheu o saco, vamos trocar. Fica com esse aqui, você me dá esse outro aí. Tá aí. Tá vendo? Divisão de tarefas, também partilhando o contexto aí, ó. Uhum. E não tem 3 fadas escolhendo a cor, se é azul ou se é vermelho, se é azul ou se é vermelho. Não tem. Às vezes, coitado, só queria fazer um bolo. Uhum. E também não tem. Foi você, tem. Um sonho tão lindo que eu sonhei. Não tem tipo ela encontrando o príncipe no bosque uma vez só. E eles se apaixonaram perdidamente e pronto. Uhum. E vamos casar. Não, o bom é que o príncipe encontra ela uma vez só no bosque, corre pra casa pra falar pro pai que encontrou a esposa dele. Então, cara, que bicho emocionado, velho. Tu acabaste com essa mulher, tu viste essa mulher no meio do bosque, uma vez só na tua vida. E o pai ainda, nossa, que legal, quem é? Uma camponesa. O quê? Ele baixa o Pablo Vittar na hora, é o quê? Então, é legal que o que incomoda é ser camponesa, né? Não é ser uma garota no meio da floresta. Tipo, não. Camponesa, meu Deus, camponesa. O pai olha, pô, podia ser um príncipe que se encontrou, mas não, uma camponesa. O pai é da classe de Laís. Torpei. O pai olha e fala, mano. Já falei pra você que eu sou boazinha, sou humilde. Eu sei, mas você convive muito com a gente. Gente, medo será que tá cheio. Depois dessa versão,
teve uma outra versão, no caso, nas versões mais. Uhum. Aqui que se popularizou, né, de forma mais infantil, né? Nesse contexto de conto de fadas, que foi no final do século XVII, que era nos contos da Mamãe Gansa, de Perrault, e publica A Bela Adormecida no Bosque, que aí sim já é a história do príncipe solteiro que encontra a bela princesa e tudo mais. E no final, né, na versão dos irmãos Green, 2019, é que tem toda aquela questão das fadas e do beijo do príncipe que acorda a princesa no final. Nessa aí ela pica o dedo no fuso. 2019? No fuso da agulha da roca. Acho que ele quis dizer final do século XIX. Século XIX. No 17 é o conto da Mamãe Ganso, que deu origem. É que você falou 2019. Ah, foi mal, eu disse século. Foi mal então. Século XIX. É que ele tava assistindo a série Green e achou que eram os irmãos Green. É inspirada, mas não. Né? Não. É boa? Porra, maravilhosa. Cara, Green é muito boa no começo, cara. É. Eu adorava o começo, depois começou a se perder. O cara é descendente dos irmãos Green, e aí ele consegue ver esses seres fantásticos no dia a dia, na Terra, tipo, no tempo atual. Nas ruas de Nova York, por assim dizer, nas ruas dos Estados Unidos. Que tudo acontece lá. Que legal. É. Acho que eu comecei a ver essa série e não fui pra frente. É uma série bacaninha, só que é meio cansativa. Legal. Bom, eu escolhi uma que até a versão Disney eu já tenho minhas ressalvas, porque se trata de uma síndrome de Estocolmo. Óbvio que estamos falando da Bela e a Fera, a animação preferida da Polly, inclusive. E assim, cara, tem uma analogia muito foda nessa A Bela e a Fera, que fala, tipo, que mostra assim, é meio que o destino de várias mulheres, e isso até hoje, tá? Que as mulheres acabam. Agora não, porque não tem mais tanto matrimônio arranjado. Mas assim, muitas mulheres acabam se comprometendo com monstros. Entendeu? Tipo, não monstro do literal, feras, não. Realmente existem muitas caras que são monstros com as mulheres. E tipo, isso era um risco real na Europa no passado também. As pessoas eram obrigadas a passar meio que a vida inteira com uma fera monstruosa. Até porque era o dever da mulher, né? Exato. É tipo, as mulheres se viam forçadas a casar com homens assustadores. Muitas vezes aqueles caras brutos, rústicos, sabe? E todos os casamentos eram arranjados por conveniência e nunca por amor. Tipo, não tava pessoas por interesses econômicos, políticos, sociais. E assim, as mulheres nobres, como a gente tinha comentado da Chapeuzinho, as mulheres a partir dos 12 anos elas começavam a ter idade em troca de aliança política com o reino vizinho. Para um rei era muito mais fácil do que entrar numa guerra. Tipo, pega tua filha aqui, ó. Nunca te dei nada. Fica com ela. E era foda isso, se você parar pra pensar. E assim, as mulheres. É nessa versão que ele tinha 3 filhas, não? As mulheres pobres também não escapam disso, tá? Já era nessa versão que ele tinha 3 filhas? Quem? O príncipe? Não, o pai da. O pai da Bela. Ele tinha 3 filhas? Não, é que eu tô só contextualizando. Ah, tá. Quer dizer assim, se for nessa versão aí, ter 3, entregou 1 e ainda tem 2. Entendeu? Acho que são 3. E tá vendo? São 3, aí entregou 1, tá de boa, gente. Ainda tem 2 em casa.
É que na verdade eu tô só contextualizando com o real, né, primeiro. Ah, sim. Tipo. Assim, a história, ela foi baseada. A história da da Bela e a Fera, ela pode ter sido baseada na história de Petrus Gonçalves, que era um homem que tinha uma síndrome de lobisomem. É uma condição genética chamada síndrome de que é a hipertricose. Era o Tony Ramos. É mais ou menos isso. Ele tinha o crescimento anormal de pelos em todo o corpo. E ele era mantido na excentricidade, que era considerado mais animal do que. E aí a rainha, tipo, como experimento da dona dele, que seria a rainha, ela casa ele com uma serviçal, a mais linda da corte. E a ideia era saber, tipo, botar pra cruzar, sabe? Assim dizer. Que era, pra saber se eles poderiam gerar descendentes humanos. Como eles seriam, tá ligado? Pegou a mina mais bonita com o cara mais bizarro. E. Assim. A parte da noiva, ela nem conhecia o noivo. E, tipo. Eles tiveram vários filhos em um casamento amoroso. Isso é a história real do Petrus, tá? Agora, na história da Bela e a Fera, como eu posso dizer? Ela se passa sobre Engo dos Maldições. Todo mundo assistiu aquele filme que tem a Fera, que o príncipe que era muito sovina, muito... É um cuzão. Linguajar popular, né? Um cuzão. E aí o que ele faz? Tipo... Ele vai e é amaldiçoado por uma bruxa. Isso quando ele encontrasse o amor verdadeiro, ele voltaria a ser um príncipe. Ele se torna uma fera cuzona. E quando ele encontra o amor verdadeiro, ele volta a ser um príncipe cuzão. Mas é um cuzão mais bonitinho, mais fofinho agora, porque é um cuzão dominado. Então, agora ele ama, de verdade. Mas deixa de ser um cuzão. Aí tivemos essa versão maravilhosinha da Disney. Com a Emma Watson, já ia falar Emma Stone. Emma Watson, que também foi muito legal o Luke Evans como Gaston. Essa versão da Disney mostra, tipo, já uma mulher trazendo um pouco do empoderamento, traz aquela que o cara bonitão que tenta te conquistar é um cara burro, enquanto a fera é aquela pessoa que vai se apaixonar. E não é, gente, é uma síndrome de Estocolmo do caramba, que ela se apaixona pelo captor dela. Tá? Isso é a versão Disney, não tô falando da versão original. E raptou o pai dela. Exato, o cara sequestra o pai dela. E aí, assim, a versão original, sim, o pai dela também é preso, e aí, tipo, ele vai e ele sabe que a filha se sacrifica. Ele vai. Aí a Bela, ela falou, não é? Ela tem duas irmãs, são muito ciumentas e invejosas. Elas são, tipo, elas são tão invejosas a desejar que a Bela, que é a irmã, né, sofra um acidente fatal, assim, tipo, pá, caiu, acidentou, se fudeu, já era, morreu. Amor de irmão. Irmãs, tá? Mas aí sim, ela tem diversos irmãos mais velhos. Só que os irmãos, eles gostam de cuidar dela. Assim, os irmãos protegem a caçula. As irmãs querem que se foda. Invejosos. Porque a Bela, ser a caçulinha, ela era... tipo, as irmãs tinham ciúmes dela porque ela é a pessoa perfeita, sabe? Ela era bonita, gentil, delicada e arrancava a atenção de todos os homens. E tipo, as irmãs, uma só se preocupava com a beleza do futuro esposo, enquanto a outra só esperava que ele fosse, tipo, bom de papo. Pô, bom de papo. Mas assim, no conto, nenhuma das características sozinhas deveriam importar, né?
marido. A gente falou da questão do monstro. No castelo, onde a Cinderela, não, a Bela vai morar com a fera, as únicas pessoas vivas no castelo era a Bela e a fera, óbvio. Apareciam outros animais um pouco mais inteligentes que o normal. Eles apareciam pra ajudar a entreter a moça. Tipo, não tinha o Lumière e... o quê? É Horloge, né? Horloge o nome dele? Horloge. É o Lodge, tá certo. E, tipo, todo mundo no castelo foi transformado em pedra e ficou pedra. Aí faço até um adendo, existe um filme chamado La Belle et la Bête, que é inspirado já nesse conto um pouco mais original, que é francês, é maravilhoso, com Vincent Cassel e a Léa Seydoux. Não assiste dublado, porque a voz da Paola Oliveira não combina com a personagem. Não, assista a francês original, que é melhor. E é um filme maravilhoso, gente. É justamente nessa ideia de que, tipo, todo mundo virou pedra mesmo. E muita coisa, tipo, mostra a fera, ela ser feia. Ela não tinha boas maneiras. Ele não podia ser gentil por causa da maldição. Então, tipo, a ideia dele é toda noite. A intenção dele é de finalmente pegar alguém pra quebrar o encanto. E ele sempre falava, ele perguntava pra Bela sempre, bora dormir comigo ali, pra dividir o leito com ela. E tipo, isso impedia a Bela de apreciar as visitas, mas ela tinha ela tinha um bom coração. Falava, não. Só que ela se casou por dever e não por amor. De novo, porque na versão Disney ela é uma prisioneira. Só que muita coisa dessa versão original que eu tinha pesquisado, bem parecido com os atuais. Porque, assim, a fera permite que ela vá passar com a família, na verdade. E, tipo, só que nesse caso é 30 dias, não é uma noite, um dia. São 30 dias, só que ela vai cheia de baú, tesouro e riqueza, né? Tipo, ela volta montada, tá ligado? Ela coloca aqueles dentes de ouro, correntonas. Ela chega em casa tipo salve quebrada. Ai, tá certo. Só que ela fica mais tempo do que devia. E aí mesmo ela não querendo abandonar, ela se sente muito ingrata. E aí ela sonha que a fera corria um risco de morrer pra ela não poder vê-la. A personagem volta pro castelo por puro dever. A Bela acaba voltando por causa do dever que ela tinha, do compromisso que ela tinha com a fera. E cara, esse filme, por isso que eu falei de novo, esse filme ele é muito nessa história aqui do conto. Porque ele toda essa parte, e assim, a Bela, ela amava um cara lindo que aparecia nos sonhos dela. Gastão. Não, um homem misterioso. Tinha Gastão. Entendeu? E aí aí assim, ela catava e ela pega e dorme com a fera, né? Por causa do dever dela, ela tinha que seguir o dever ao invés de ficar pensando no homem lindo e misterioso. E aí quando ela acorda, é o homem lindo e misterioso que tá do lado dela. Destino. Claro que essa é uma versãozinha mais fofinha, tá? Existem umas versões que são um pouco piores. Tipo, em 1757, ela teve 1740 uma versão, aí depois 1757 foi uma outra versão, que eu não vou falar os nomes em francês.
Tipo, só que foram contos bem, assim, bizarros. Tipo... O que foi? Ah, tá. Achei que ela tinha falado alguma coisa. Também. Eu não, eu tô aqui pensando, mas eu não falei. Uhum. Porque eu tava aqui pensando La Belle Rouge. Mas eu tô aqui quietinho. Então, a versão original de 1740... Belle Rouge não, La Belle Rouge. Hã? 1940? 1740... Ah, 740. Ela se baseia na vida de uma fada idosa. Assim, e no mundo das fadas, quanto mais ela se torna. Porém, uma fada na sua idade madura, que é nem tão idosa e nem tão nova, Balzac, a fada balzaquiana, ela acaba se apaixonando por um rei e através desse amor uma pequena menina. E ela é punida no mundo da... e deixam para ser criada por um comerciante em um pequeno vilarejo. E aí, como ela cresce com uma beleza inigualável, todos chamam ela de Bela. Tipo, e aí nesse mesmo tempo, a rainha cria um mais lindo príncipe com todo o conforto do palácio. E quando o príncipe tá perto de completar 17 anos, a fada que ficou encarregada de cuidar dele se afasta do tempo. E quando ela retorna, tipo, algo incomum acontece, pois o sentimento material e de proteção que a fada possuía pelo príncipe se transforma em desejo carnal. E aí a rainha, vendo que a loba, né, a Milf queria pegar o príncipe, ela acaba, tipo, ela não dá o príncipe à fada por causa da idade dela. E aí a fada lança uma maldição no rapaz, deixar ele feio e repugnante. E somente quando uma mulher aceitasse dormir com ele, por livre escolha, a maldição seria quebrada. Você vê que aí não fala de amor. Se aceitasse dormir com ele de livre escolha. Não precisava amar, não. Nem amar. Uhum. A maior história. Não, o bom é que no caso aí, foi a mãe do príncipe que causou a merda pra ele, não foi? O coitado tinha nada a ver com a história. Uhum. Mas a ideia em si é sempre a mesma. É tipo... Ela sempre vai ser assim, tipo, o príncipe tentando dormir com ela falando não, falando... E com o tempo ela vai se apaixonando. Só que, assim... ele não é um príncipe que mora sozinho. Ele tem a rainha, ele tem a rainha pra acompanhar, tipo... E quando na história original a Bela faz o príncipe voltar a ser um homem, um filho lindo, a rainha simplesmente começa a não aprovar a relação. Tipo, por quê? Porque ela é filha de um comerciante. E aí, o que acontece? A fada velha revela o parentesco da Bela pra rainha. Que ela é fruto de uma noite de amor da fada com o rei da Índia. E que após o nascimento ela foi expulsa do mundo das fadas. Depois de tudo explicado, aí vem uma boa linhagem, a rainha passa o casamento do pé. Tipo, opa, é filha de rei. Então dá pra dar uma usada aqui, entendeu? E que aí tem que justificar até a nobreza da menina pra poder ela casar com o príncipe. Mas tudo isso é bem isso. Tipo, a ideia da Bela e a Fera é justamente o quê? Trazer essa questão de homens não, mulheres que se casam com... Como é? Cortou aqui pra mim, não entendi. Com o quê? É trazer essa ideia de que as mulheres antigamente, no século XVII, XVIII, XIX, se casavam com monstros. Ah, sim. E no Porque, caso, tipo... a função delas era transformar eles em príncipes. Porque era a questão do casamento arranjado, né? Tipo, a Bela foi um casamento arranjado, não um casamento, é uma prisão arranjada pra ficar no lugar do pai. Ele é safado.
E, tipo, teve a questão do Petrus lá, que foi um casamento arranjado da serviçal com o cara que sofria de pele de lobisomem lá, e petricose, alguma coisa que eu falei. Gente, quem tá ouvindo o cast vai ouvir lá, volta lá a parte que eu falei, porque eu não lembro mais o nome da doença. Hipertricose mesmo. Isso, hipertricose, tá vendo? Então, assim, todos esses contos de fadas que pra gente depois foi tudo totalmente romantizado para apresentar pra uma criança, na verdade são histórias que, se você pegar, traz um pouco da realidade da época, entendeu? Tipo, a questão da Chapeuzinho Vermelho, e a crianças sendo vistas, usadas como objetos sexuais. Isso o próprio Marquês de Sade mesmo escreve muito sobre isso. E só que ele não fala muito sobre criança, ele fala sobre jovens. Jovens de 14, 15, 13 anos. Inclusive aquele livro dele, Os 120 Dias de Sodoma, ou A Escola da Libertinagem, que esse é o nome do livro. Cara, foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. Eu senti enojado de ler esse livro. Adorei, mas eu me senti enojado de ler, sabe? Tipo. E aí depois eu assisti o filme que se chama Saló, que é uma adaptação do livro. Então, é tão pesado quanto o livro, mas não tão. Não, ele é tão pesado, mas não é tanto quanto o livro. O livro tem coisas do tipo comer excremento, essas coisas. Mas a história do Marquês de Sade é maravilhosa, gente. Eu super fã, assim, não super fã dele, mas da história dele. Entendeu? Então, assim, e o Marquês de Sade faz parte dessa 17, se não me engano, não é século XVIII. Dele eu não lembro agora. Então, se tiverem a oportunidade, não leiam, pessoal. Não, Fica a dica. Ele é de 1740, é isso mesmo. Dessa leva. Eu recomendo, se vocês forem ler qualquer coisa da obra de Sade, leiam Discursos Ímpios. Discursos Ímpios é maravilhoso, é um livrinho bem curto, mas ele traz toda a essência do Sade. Mas é isso que eu tava falando, tipo, é tudo aquilo que a própria burguesia, sem referência a Laís, Sem ofensa, não. sem ofensa. Certinha. Só fui corrigir que 1700 é no século XVIII. Não, mas foi o que eu falei, 17 ou 18, eu não lembrava. Foi, aí eu falei, Não, mas 18. Você tem que corrigir o pobre, né? Não, tô brincando. Mas o que eu quis dizer, assim, que tudo isso que falam nesses contos de fadas, se você for pegar pra pesquisar as coisas escatológicas, é escatológica a palavra que eu tava tentando achar. As perversões, a escatologia que rolar dentro da corte ou das casas mais ricas é bizarra, cara. E faz jus a isso aí. Então, tipo, são histórias da época que meio que relatavam aquela realidade. Então, não chega por mais que seja um conto, não deixa de ser um conto infantil. É infantil pra aquela época, não pra gente, não pra uma criança de hoje. É verdade. Porque naquela época as crianças eram tratadas como adultos, né? Exato. Porque, querendo ou não, como a gente falou, com 12 anos a criança tava casando. Eram pequenos adultos. Então são contos feitos pra isso. Os filhos já eram ensinados os negócios dos pais. Romantizaram. Hoje estão romantizados, mas naquela época era isso mesmo, era o que você ia ler. Era o que você ia ver. Hoje é bem bonitinho. Inclusive tem um conto do Sade que chama Justine, que é maravilhoso, gente. Leiam. Bom, é isso, né? A gente já falou bastante aqui. E se a gente for pegar vários contos aqui, a gente vai ficar até amanhã. Vamos para as considerações finais? Vamos nessa.
considerações finais. E hoje não é começando por ela, mas é por ela, a pequena notável, Laís. Eu adoro o tema de contos de fadas, embora alguns, depois desse podcast, talvez o nosso ouvinte saia meio traumatizado. Mas foi um episódio muito bom. Eu gosto de falar de contos de fadas e eu acho que agora o conto de fada, ele é meio que adaptado para a época em que ele tá. Então, que nem eu li o livro recentemente, né, da Pequena Sereia, mais feminista e tal. E aí tem os contos, eles têm pequenas mudanças que se adaptam ao seu tempo. É isso. Muito legal, pessoal. Diego? Gente, é um assunto muito interessante, né? A gente vê como adaptações, né? Tipo, como a gente, pelo menos por mim, o primeiro contato com esses contos foi pelos filmes da Disney, então a gente acaba pensando que é uma história original, né? Então, tipo, assim, é muito interessante ver como foi alterado, assim, para um público infantil e, assim, de maneira muito competente, diga-se de passagem, né? É isso aí, um papo interessantíssimo para quem passa mais. Lucas? Então, pessoal, o que aprendemos hoje? Que se seu pai for preso, ele pode trocar você, no caso, pela prisão dele. Se você tiver uma madrasta que você não gosta, você pode matá-la. Você pode dormir com o lobo e comer a carne da sua vovó. E é melhor não dormir no meio de uma floresta porque você pode ser atacado por um príncipe. Entendeu, pessoal? E é isso. Foram os ensinamentos base da noite. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Mas falando sério, é interessante ver a questão, como ela já tinha falado, da passagem do tempo, né? Todos os contos de fadas já eram utilizados para ensinamento. Independente do ensinamento, no caso, né? Para aquela época, o ensinamento era referente a modo de se portar, né? Modo de agir e tudo mais. Eles usavam dessas histórias, desses contos, para poder incentivar, influenciar ou alertar, né? Aquelas crianças ou aqueles jovens adultos daquela época. Assim como hoje em dia também os contos de fadas são utilizados também para... Hoje já com a psicologia infantil, né? Mas para aguçar o imaginário da criançada, né? E trazer lições também, porque cada filme, cada história, cada conto, cada livro tem uma lição de moral no final. Justamente para você entender o contexto e tentar ser uma pessoa melhor, né? Um cidadão melhor. Uma criança melhor no contexto que você já está. Hoje a gente já tem também as adaptações, como a Laís falou, que são mais voltadas para o que a gente vê hoje, né? Uma questão mais de independência feminina, uma questão mais de como é que assim, tentando tirar um pouco do machismo das histórias também, né? Dos estigmas que eram impostos também antigamente. Então a ideia é realmente essa, tipo, em vez de contos de fadas como sendo uma adaptação para o contexto atual. E aproveitem, curtam e assistam o filme da Disney, que é melhor do que ver os originais. Se você for criança, né? Se você for adulto, pode ler os originais, que é legal também. Bom, foi isso, né? Como o Lucas falou, cada época é uma época. Hoje nós temos Mundo Bita aí pra criança. Minha sobrinha adora isso. Então, assim, não deixe de, como o Lucas disse, cada um trazer uma mensagem. E por mais que as mensagens fossem mudando com o passar dos anos 90 era o fantasma do comunismo, hoje é o banheiro transgênero, então mudou, as coisas mudaram. Hoje é o banheiro unissex, que é o fantasma do comunismo na época, e em 2018 foi o kit gay e ideologia de gênero para as crianças. Mas a gente tem muitos contos que, como se você parar para analisar mesmo, não é só a sanguinolência, mas sim a importância da história, o contexto no qual ela está inserida, entendeu? É tipo, por exemplo, a gente falou de novo da pedofilia, a gente falou da Pequena Sereia e aquele de a pessoa se doar sempre sem ter um amor correspondido, ou a Cinderela, que tipo
Se você, por mais que você seja bonita, tudo, se você for pobre, o príncipe não vai te ver. A boa, bela adormecida que, se você dormir na floresta, alguém vai fazer um filho em você. Ou mais ou menos como uma pessoa bizarra a ponto. Na verdade, a gente brinca assim, mas fala do estupro, gente. Estupro, é foda, porque é sem consentimento, o cara vai lá e faz um filho na pessoa, entendeu? E é um fruto, não deixa de ser um fruto de um crime. E a Bela e a Fera, que é casamentos arranjados, onde você vai ter aquele casamento por conveniência, aquele casamento por alianças políticas, casamento por N motivos. Então, assim, tudo tem um porquê, tudo tem um viés de importância nos contos de fada. É que hoje em dia a gente chama de moral da história, né? Então hoje em dia tudo que você vê nos continhos mais fofos da Disney, por exemplo, até um próprio desenho mais atual, você pega o Divertidamente, você vê uma criança, vai ver uma coisinha colorida, bichinhos fofinhos brincando, tentando chegar com as lembranças boas. Um adulto já vê uma adolescente entrando em depressão. Sim. Então assim, cada um recebe a mensagem de um jeito, e é muito inteligente a forma que eles usam, entendeu? Então é isso. Pesquisem, se quiser, as histórias que a gente falou. Tem muito mais histórias, tem a Branca de Neve, tem a Rapunzel. Então assim, tem coisa pra caramba, mas a gente quis trazer só algumas, porque senão ia ficar um cast muito longo e o editor não se lasque depois, né? Estilão. Não liga pro editor não, cara. Tá pouco se lixando pro editor. O editor tem que trabalhar mesmo. E também tem alguns contos dos irmãos Grimm que vale a pena vocês pesquisarem, tipo, que é quando crianças brincavam de açougueiro, o pé de zimbro, criança teimosa, tudo historinha pra dar alusão a, tipo... Bom, criança teimosa é autoexplicativo, né? Então, assim, a Branca de Neve, a Bela, traz a questão do estupro. A Cinderela traz a questão da nobreza nunca ver os pobres. Não só isso, né? Mas como ao que ponto as pessoas chegavam para poder alcançar a nobreza. A ascensão. Exato, para ascender socialmente. Então, não é só isso. E também traz a questão do incesto. Isso são várias versões, né? Então, traz a questão do incesto, traz a questão do assassinato, traz a questão de coisas, gente. Então, pega, tenta ler e tenta absorver o melhor de todos. E não isso que eu falei. E redes sociais, facebook.com/geekblast Brasil. O nosso Twitter e o nosso Instagram é o @geekblastr. O nosso site www.geekblast.com.br. E, como sempre, direto do mundo das fadas, que o Blast esteja com vocês. Eis. Pra que eu tenha esquecido. Deu um pequeno delay assim que eu pensei que eu tinha esquecido. Essa é a parte da história que era pra gente não saber e viveram felizes pra sempre. Não vai mais me convencer se um conto de fadas atual passar no Jornal Nacional. Pode apostar, meu amigo, deu tudo errado no final. A fada madrinha, essa doce velhinha ajudando sua
2 garotinhas, os 7 anões, todos gentis com a moça que apareceu. Espelho, espelho meu, me diz o que é que aconteceu. É o mundo que tá do avesso, ou minha inocência que morreu? A Branca de Neve casou com um anão, Cinderela foi pro pancadão, e a Bela adormecida tomou um chá pra deitar, porque não queria acordar nesse mundo maluco do jeito que tá. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo. Oh, oh, oh. Essa é a parte da história que era pra gente não saber e viveram felizes pra sempre. Não vai mais me convencer se um conto de fadas atual passar no Jornal Nacional. Pode apostar, meu amigo, deu tudo errado no final. A Bela e a Fera, esse lindo casal, com fotos na coluna social. A Bela com sua beleza, a Fera com sua riqueza, e um monte de grana na mão, é a sua varinha de condão. Abracadabra, Alakazam, vendida mais uma ilusão. A Branca de Neve casou com um anão, Cinderela foi pra um pancadão, e a Bela adormecida tomou um chá pra deitar, porque não queria acordar nesse mundo maluco do jeito que tá. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A Branca de Neve casou com um anão, Cinderela foi pra um pancadão, e a Bela adormecida tomou um chá pra deitar, porque não queria acordar nesse mundo maluco do jeito que tá. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo antes da história acabar. A gente acaba dormindo. Oh, oh. Acreditar que um pouco de mágica, sorte ou fé ajuda muito se quiser um final feliz, como poucos por aí. É tanta gente igual, tanta história sem final, mas não sei porque ainda prefiro acreditar que um pouco de mágica, sorte ou fé ajuda muito se quiser um final feliz, como poucos por aí. É tanta gente igual, tanta história sem final. Porque, assim, tipo, mano, eu tava falando com os policiais, colegas meus, e eles falaram, cara, é ridículo isso, principalmente até o que a polícia tá fazendo, batendo continência pros caras, coisa mais imbecil, velho. Aí teve um momento que eu falei, se fosse o outro lado, os vermelhos, que tivessem se manifestando, ele, mano, já tinha rolado borrachada no primeiro dia. Falei, pois é. Com certeza, mano.
Aí eu falei, e você viu que no Mato Grosso, umas 6 horas da tarde, já estavam começando a bloquear as estradas. Só que, assim, a galera é tão burra que a maior concentração de bloqueios é onde o Bolsonaro ganhou. É exatamente isso. Uhum. Que é em Santa Catarina, lá em Beuzebu Menal. Poxa, Blumenau, cidade tão E, ó, bonita. uma amiga minha mora lá, ela falou que a galera de lá é bem. Não, pior, o pessoal tipo, é pouquíssimo politizado. Lá no Rio Grande do Sul, entendeu? E em Paraná, velho. Foi os lugares que tipo, o cara ganhou, tava dando isso. Mas agora, eu tenho que admitir uma coisa. Eu até postei lá, votar 2 vezes no Alckmin já faz a gente querer apoiar a polícia a dar borrachada na manifestação. Eu vi, essa foi muito boa. Eu ri muito. E teve um outro meme que eu postei falando: cara, vocês têm que entender que quem vai comandar o país é o Alckmin, porque o Lula vai estar viajando pedindo desculpa pros outros países. Finalmente o Alckmin vai subir a rampa, velho. Né? Eu vi uma postagem da Dona Lu falando sobre o filho deles que morreu naquele acidente do helicóptero. Uhum. Aí ela tava falando como ele estaria feliz vendo eles fazendo a aliança com o PT, do pai dele tomando posse como vice, que ele estaria muito feliz, que seria uma alegria. Teve Foi tão triste ela falando do filho dela. Teve um outro post que falava assim, tipo. Queria saber qual cor de cueca que o Alckmin vestiu pra ter rompido com o PSDB, depois ter ganhado pra vice-presidente, ter fechado com um monte de coisa, já virou agora o responsável pela transição. E Cueca no final do ano? que cor de cueca que ele usou no final do ano pra ganhar tudo isso? Ah, eu também queria saber. E Ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Nossa, coitado. É escorpião. O Lula também é escorpião. Não é. O Lula é libriano. Sim. Lula é libriano. Não, o Lula é escorpião. Procurei. Não, o Lula é libriano. Eu vou. Eu não entendi. Eu vou fazer Como é que a gente nem chegou, mãe, se eu como é que a gente achar, chegou eu vou tirar na tua a cara. esses signos? Que a Laís disse que o Alckmin faz aniversário no mesmo dia que ela e o Fábio falou o signo. Eu vou mandar o link. O cara fez até o mapa astral do Lula, tá? Lula é um libriano, minha filha. Ele não é, não. Isso aí, ele nasceu no dia 6 de outubro. Só que há boatos que falam que ele foi no dia 27, mas ele nasceu no dia 6 de outubro. O cara é libriano. Ele comemora o aniversário dele no dia 27 de outubro. Ele nasceu no dia 27 de outubro. Você quer saber mais a idade dele do que ele? Oxi. Sim, ele é analfabeto? Que fuleiragem. Essa foi boa. Analfabeto o quê? Você não viu ele lendo o discurso, criatura? Nossa. Essa foi foda. Caralho. Boa sacada, boa sacada. Em pleno 2022, ano da tecnologia. Conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete.